Os desafios e as oportunidades do mercado de franquias para este novo ano, com foco num segmento específico de limpezas no Brasil. Vou falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como sempre digo, é muito bom ter você aqui conosco. Para essa conversa, convido Cristiano Corrêa, CEO da Ecoville Brasil. Fala com a gente lá de Santa Catarina. Cristiano, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Primeiro, prazer e obrigado pela oportunidade aí ao Tal Rumo Certo aqui, falar um pouquinho sobre esse canal chamado Franquias. É ótimo, obrigado a você aí por disponibilizar do seu tempo e do seu conhecimento também para a gente levar informação a outros empresários, outros empreendedores também. E aí, Cristiano, queria que você me falasse um pouquinho sobre você, sua trajetória aí de trabalho profissional e também um pouco da Ecoville Brasil, o que é a Ecoville. Conta para depois a gente entrar na conversa propriamente, falando de mercado. Legal. Meu nome é Cristiano Corrêa, tenho 44 anos, sou natural do Rio Grande do Sul, moro há 18 anos em Santa Catarina. Minha vida profissional, né, rapidamente, sou engenheiro mecânico, trabalhei sempre em sistema de gestão da qualidade, certificações de ISO, enfim. E em 2014, resolvemos aí os rumos da vida, empreender e começamos a empreender no ramo de limpeza. A gente começou com a Ecoville como franqueado da Ecoville em 2014 e em 2018 eu recebi o convite para ser sócio da Ecoville e assumi a Ecoville como presidente da Ecoville, como CEO e hoje eu toco a rede da Ecoville. A Ecoville ela é uma indústria de produtos de limpeza, né, que tem 180 produtos específicos a nível doméstico e profissional de limpeza, e o modelo se transformou numa loja especialista em limpeza, ou seja, a gente tem os produtos da Ecoville dentro da loja e mais 1.500 produtos de outros fornecedores que são do segmento de limpeza. Resumindo, isso é hoje. A marca tem 17 anos e hoje a gente está aí com 350 unidades no Brasil de lojas. E como é que é o setor de franquias para esse segmento? É um segmento bastante específico, né? Vocês estão à frente, eu imagino, na ponta, né? A principal empresa, né? Mas como é que é esse segmento hoje, trazendo para o modelo de franquia? Ele foi disruptivo, ele é disruptivo até hoje, a gente é líder de mercado, tá? Ele é um modelo, vamos lá, muito parecido com um nicho de mini mercados, umas conveniências que existe outro ramo de franquia. Em franquia hoje não existe mais loja de produto de limpeza. Ele tem o desafio do varejo, como todo e qualquer, mas a franquia, exatamente, ela te dá ele encurta o tempo de aprendizado do modelo de negócio, né? Então, ela é uma loja de varejo, ela é uma loja com layout, com exposição, com planograma definido, com padrões definidos, mas ela atua tanto no consumidor final quanto para a empresa dos dois canais. Certo. E falando de mercado, eu digo mesmo geograficamente, vocês estão nos grandes centros, também em centros menores, como é que é essa expansão que se dá? Hoje até porque ela traz muito um especialista e um valor agregado maior e uma conveniência para as empresas, então ela está hoje, 60% da rede hoje ela está entre Sudeste e Sul, tá? 30% Nordeste e o restante entre Norte e Centro-Oeste, tá? Hoje a gente vai no Centro-Oeste e no Norte mais nas capitais. No interior ela é mais pulverizada entre Sudeste e Sul. Mas a gente atende cidade desde 20 mil habitantes, 30 mil habitantes já tem uma Ecoville. Mas tá aí nas metas, nos projetos, no radar da Ecoville, essa expansão também para centros menores. A gente vê isso um movimento em alguns outros segmentos de micro franquias, de franquias em centros menores também, pelo potencial, né? Também está no radar de vocês? Sim. A gente lançou em agosto de 2023 o modelo que a gente chamou de Ecoville Express, onde é um modelo mais enxuto, com investimento menor no início, com um portfólio mais específico exatamente para ir numa linha de uma micro franquia, tá? E o investimento dele, ele exatamente é menor para poder atingir o ponto de equilíbrio mais rápido para ir para pequenos centros. Então a gente já teve uma expansão bastante importante nesse segundo semestre de 2023, indo para pequenos centros, que é essa ideia, esse modelo é para atingir exatamente no plano
cidades menores. É uma tendência mesmo. A gente vê no setor de franquias como um todo, né? Mas também eu digo para o setor de limpezas aí que vocês lideram, também é uma tendência nesse modelo, mas para centros menores. Qual tem sido aí, quais têm sido os desafios e também as oportunidades nesse segmento maiores? A Ecoville ela fica na linha do desafio do varejo, né? Que é uma linha de tu brigar hoje por preço, por grandes magazines com grandes atacarejos, né? Querendo o produto de limpeza sendo commodity, e aí eu falo de água sanitária, detergente, ele é um produto, uma briga maior de preço, esse é um dos desafios, mas a proposta da Ecoville é exatamente transformar isso no especialista. Então a gente entrega um pouco mais do que só uma compra fria de produto. Então a gente vende uma venda consultiva, o franqueado ele é treinado para resolver problemas de limpeza. Então, por exemplo, dentro das lojas da Ecoville, tu vai achar a solução para tirar manchas de sangue que estão impermeabilizadas dentro de um mármore, de um piso, que já estão lá a 10, 15 centímetros de profundidade, a gente consegue resolver. A gente consegue tirar riscos de inox, riscos de mármore, toda a limpeza de manchas orgânicas a gente tem solução, a gente tem desengordurantes muito mais potentes, uma linha de produtos um pouquinho mais voltada para o profissional, né? E com essa venda consultiva. E aí a gente tem alguns, vamos dizer assim, serviços que a gente vende junto com o produto, que é a entrega, é o teste. Então, para grandes volumes e grandes empresas, a gente testa o primeiro produto para ver se funciona, depois a gente efetua a venda. Então, são algumas diferenças do mercado tradicional. Estou comparando aqui com atacarejos, né? Sim, que é um grande concorrente também, né? Mas aí, então, com esse diferencial, que é inovação também, que é muito interessante, mas vocês prestam o serviço também? Você tem um profissional, talvez que vá lá trazendo para o consumidor, vá lá na dona de casa e resolva um problema, para além de orientar e de apresentar um produto que vá dar a solução, mas também trabalham, ou talvez com parcerias, que vá lá e resolva o problema, não? Como é que funciona isso? A gente tá em projeto, ele já entrou em projeto. Eu tenho hoje 5 lojas da Ecoville testando exatamente a parte de serviço, mas hoje a gente já funciona com algumas parcerias, algumas redes de franquia já de serviço de limpeza, que são parceiros. A gente indica e trabalha e até coloca o cliente em contato direto com esses parceiros. Mas eu já tenho 5 lojas, tá, para fazer exatamente essa inovação de entregar o serviço de limpeza, e também estamos em projeto e lançamos no próximo mês agora, que é o serviço autônomo de lavanderia da Ecoville. Então, eu tenho o serviço de limpeza para entregar principalmente para o consumidor de PJ, né, de empresas, o B2B, e para o consumidor, dona de casa, a gente vai entregar o serviço de lavanderia autônoma. Então, as lojas vão ter aquelas lavanderias autônomas da Ecoville, com produtos Ecoville, e dentro das lavanderias, uma loja autônoma de produtos básicos de limpeza. Maravilha. A gente tem falado muito aqui no canal Empreender sobre a importância desse diferencial de atendimento, né? No final das contas né? Lá da personalização do atendimento para além do produto que se vende também. Agora, nesse setor, você me diz se estou errado ou não, tem um peso forte a marca também de determinados produtos? Tem dona de casa ou empresa que prefiram aquela marca mais? A marca é um concorrente também, não, Cristiano? Ela é principalmente para aquela linha que eu comentei de linha mais de combate, vamos chamar assim, que é a linha mais commodity, detergente, amaciante, lavar-roupas. A marca pesa sim. Então existe uma cultura no Brasil sobre questões de marca, e aí a gente entra exatamente com essa demonstração, com amostras, com demonstração do nosso produto e a eficiência dele. Então hoje a nossa indústria, o nosso back-office hoje tem 11 indústrias no Brasil, é um dos maiores fabricantes de produtos de limpeza do Brasil, uma logística gigantesca no Brasil. Então, qualidade a gente tem muito. O que a gente faz, sim, é a briga por marca, existe, mas desses produtos iniciais. Quando a gente vai para um limpa-piso, um desengordurante de limpa-piso, um desencrustante de piso, limpadores de alumínio, aí a nossa marca é muito forte no Brasil, ela tem uma relevância bastante grande aqui. Agora, Cristiano, trazendo para o lado do franqueado aí, de profissionais ou empresários que, enfim, sejam instigados a abrir uma empresa, a gente
hoje falou numa reportagem, inclusive, de que o início do ano é época de muita gente começar a pensar em abrir um novo negócio. E às vezes, quando se fala de franquia, muita gente pensa ainda de forma errônea, eu diria, de que é mais fácil, né? Pode ser mais seguro por algum lado, é um caminho, mas não dá toda a garantia também, né? É preciso se pensar numa franquia com a responsabilidade de uma empresa como outra qualquer, em termos de gestão, né? Ela traz, é claro, benefícios aí de uma marca, de uma estrutura, né? Mas não é uma aventura entrar na franquia, né, Cristiano? Correto. Perfeita colocação, é exatamente isso. A franquia, na verdade, o benefício da franquia são claros, né, que ela encurta o aprendizado do negócio, porque ele já foi testado, ele já foi percorrido o processo dele, ok? Ele tem os ganhos da rede, então uma compra, uma negociação de um fornecedor, tu consegue negociar em grupo, tu tem poder disso. O poder da marca de ser nacional, por exemplo, até na questão de marketing, tu consegue fazer isso mais, vamos dizer assim, mais fácil, posso falar que é mais fácil, né? Mas o desafio de empreender, ele é clássico, ele precisa ter a disciplina, né, de abrir o negócio dele, de fechar o negócio dele, de se preocupar com o financeiro, de se preocupar com compras, de se preocupar com a venda, de se preocupar com os funcionários. Ele é muito igual a qualquer empreendimento que a gente for se arriscar. Então, ela não é uma aventura, ela é um compromisso, sim, mas para mim hoje, com toda essa trajetória, para mim é a linha mais lista, vamos dizer assim, mais verdadeira de conquistar os sonhos. Acho que o empreendedorismo ele consegue trazer isso com muito trabalho, com muito suor, sim, mas a franquia ela não exime desse risco, não. Tá certo. Bom, Cristiano, vamos fazer um intervalo rapidinho, seguindo essa conversa no próximo bloco. Queria mais algumas dicas tuas aí, até pela experiência também, né? Como a gente já falou, é promissor, sim, se investir em franquia, mas não é assim tão fácil também, é preciso ter muita cautela. E aí eu queria falar um pouquinho de critérios mesmo, né? Num nome como é Ecoville, quais são os critérios para adotar um franqueado, né? Por onde deve ir e a sequência também desse trabalho. Não basta implantar a franquia, é um trabalho continuado, né? De treinamento, enfim, de marketing também. Tem muito para a gente conversar ainda. Mas te convido a gente fazer um intervalo rapidinho e seguir na conversa aí na sequência, tá bom? Ok, até já. Ok, fechado com você de casa aí, você da sua empresa também. A gente faz um intervalo rapidinho aqui no Rumo Certo, mas voltamos já já. De volta com o segundo bloco do Rumo Certo de hoje, estamos falando sobre o mercado de franquias com foco num segmento aí, do produtos de limpeza, aí para casas, para empresas também. Então vamos continuar nessa conversa sem perder tempo. Está conosco o Cristiano Correia, CEO da Ecoville Brasil, fala com a gente lá de Santa Catarina. Vamos continuar na conversa? Cristiano, falávamos antes ali, fiz uma provocação na mudança de bloco, dos critérios de uma empresa, de uma marca como a Ecoville, na hora de adotar ou de definir por um novo franqueado. Quais são os critérios? O que alguém que almeja abrir uma franquia e da Ecoville precisa se atentar? Legal. Primeiro, ele é um processo de várias fases, tá? Mas vou resumir ele aqui até para ficar mais fácil para todo mundo entender. Ele passa por uma entrevista inicial. Então, o que a gente quer como empreendedor, né? É o cara que tenha realmente o sonho de empreender, ele que quer colocar o negócio dele em prática, que ele tenha que almeja o sonho dele. Então, esse é o primeiro passo. Depois, obviamente, ele tem que ter o investimento da franquia, ele tem que ter a condição financeira para investir no negócio, né? E na Ecoville específico, e isso eu estou falando não de qualquer ramo, mas na Ecoville, o que a gente pede? Como é um varejo e é um negócio que ele precisa ser operado bem de perto, a gente pontua a disponibilidade de tempo dele de operar o negócio. O que é isso? Então a gente precisa que o dono da marca ele tenha aí
mais ou menos uns 80% do tempo dele que ele consiga se dedicar para esse negócio. Porque também tem muitos casos que a pessoa já tem outros negócios, já tem outras empresas, enfim. Mas para a Ecoville a gente busca investidores e franqueados que tenham no mínimo 80% de tempo para se dedicar. Por quê? Porque ele é uma loja que tem mais de 1.500 produtos, é uma loja que precisa de 2 a 3 funcionários na maturidade, é um faturamento relativo aí de 100 a 150 mil reais. Então, ela precisa ter uma atenção no canal de venda, onde ele vai vender dentro da loja, ele vai ter um vendedor externo, ele vai ter que ter uma prospecção de empresas e venda em canais digitais e um marketing digital. Então, a gente considera que ela é um negócio trabalhoso, vamos chamar assim, não é difícil, mas ele é trabalhoso. Então, o franqueado ele passa primeiro por esse filtro. Passando por isso, é feita uma reunião de boas-vindas, a gente passa de novo todas as premissas, vê se ficou muito claro o que é o negócio, quais que são os compromissos de ambas as partes, e ele entra num processo de onboard, que a gente chama aqui, que na Ecoville dura em média aí 90 dias. Que é o quê? São 2 fases. Uma fase que é o cronograma de implantação, que é a procura do ponto, formação de fazer o contrato de aluguel, projeto layout, reforma do ponto, os alvarás de funcionamento e tudo mais, e a própria inauguração. E a outra fase, que corre paralelamente com esse cronograma, que é a formação do candidato em franqueado da Ecoville. Então, ele começa com uma formação via universidade corporativa, EAD. Então, ele tem ali 4 módulos que ele tem que cumprir EAD. Depois que ele cumpre e ele é aprovado nos 4 módulos com média 7, ele vem para um treinamento na franqueadora aqui na sede para ficar 5 dias aqui fazendo a prática do negócio, e aqui dentro ele aprende a usar os produtos, a diluição correta, o que cada produto faz, ele abre os produtos, ele usa os produtos, todos eles, ele fica dentro da loja, modelo nosso aqui, ele trabalha dentro da loja, ele faz entrega, ele pega todo a verdadeira realidade do negócio. Também é feito um teste, uma prova. Aprovando ele está habilitado, e aí dentro do cronograma dele, dentro do prazo, e ele aprovado nos testes, ele está habilitado a inaugurar a loja dele. Inaugurando a loja dele, que a gente faz o acompanhamento também, 7 dias após a inauguração, a gente encerra o processo de onboard, que a gente faz toda a avaliação, pega o feedback dele, faz a avaliação dos processos, enfim, e aí ele passa para um outro time que a gente chama de ongoing, que é o time que faz a performance dele dentro do contrato dele. Hoje, geralmente, o contrato de franquia ele é de 5 anos, então é esse time que acompanha ele durante os 5 anos. E aí ele vai mudando de fase conforme a maturidade. Então aqui a gente separa os franqueados conforme fase e maturidade dentro do negócio, e cada fase dessas ela tem uma atenção diferente, uma frequência de reunião diferente, um objetivo diferente, e aí a gente tem os especialistas aqui, isso de uma parte ativa da marca. E aí, a todo e qualquer momento, a gente tem uma parte passiva que a gente está pronto para atender o franqueado por chamado ou com a ligação que ele precisar de suporte, a gente está aqui com o time todo para fazer o suporte dele do dia a dia. Tá. Essa maturidade depende do faturamento. Ela tem algumas premissas. Ela tem o tempo de casa, o faturamento e o percentual dele de execução da universidade corporativa. Então, a gente tem os parâmetros conforme ele for. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ele entra como faixa branca, né? A gente usou aqui as faixas das artes marciais para fazer o cluster. Então, ele entra, todo mundo entra como faixa branca, ele atingindo 6 meses. Nos 6 meses, ele atingindo o ponto de equilíbrio e ele ter 80% dos cursos que ele deveria ter feito na universidade. Ele concluiu 80% e ele passa para a faixa amarela. Dentro da faixa branca, o nosso objetivo, toda a transferência de know-how nossa aqui é buscar ele a alcançar o ponto de equilíbrio o mais rápido possível. Porque a gente é empreendedor também, então assim, ele tem que pagar as contas o mais rápido possível e parar de desembolsar dinheiro. Então esse é o nosso primeiro objetivo. E aí tem a faixa amarela, faixa azul, faixa preta. Tá. Voltando lá, para antes de abrir então, esse processo todo ali do onboard, antes de abrir a loja exatamente, o custo de todo esse processo, eu digo até de deslocamento, de um empreendedor que está na cidade e precisa ir aí para a sede para aprender um pouco mais. É um custo já no investimento? Essa é uma pergunta. E a outra já na mesma cola, esse investimento é por cotas? Vocês têm cotas de franquias diferenciadas? Isso é muito? Para a gente ter uma ideia de referência aqui.
Ele está dentro do investimento, e aí, como eu falei antes, nós temos dois modelos, o modelo da loja Premium e o modelo da loja Express, que é o modelo menor. Os investimentos hoje, o da loja Premium é 249 mil, tá? O total dele com a loja inaugurada. Dentro desses 249 mil já está o custo dessa implantação dele, menos a viagem. Então, a viagem dele para cá não está nesse custo, que é um custo a mais. Aí depende da localização. A gente faz o treinamento aqui em Itapema, Santa Catarina. Então, depende de onde é que ele está no Brasil, ele tem esse deslocamento para cá. Aqui o custo de alimentação, de treinamento dos treinadores, dos palestrantes, coisa e tal, auditório, esse já está dentro do investimento, já é um custo nosso, é um custo da marca, tá? Não, interessante, para a gente entender aqui como exemplo da Ecoville. E em todos os outros modelos de outros segmentos, tem lá suas estruturas, tem suas formas, mas é interessante a gente falar disso porque é um processo mesmo, né? Não é simples, não, chega lá e vai comprar uma franquia, não. Você precisa de muito conhecimento, é uma faculdade que você vai fazer ali, porque é de muita responsabilidade, e a expectativa da marca também é que você se dê bem no negócio, que o negócio prospere, né? Não é para adquirir um investimento só, né? É para ter mais um no mercado e com eficiência. Imagina a responsabilidade do franqueador aí, que é o nome que está na cidade, no local, no bairro, né? E aí, nessa sequência, falando ainda da questão mais pragmática e tendo como exemplo a Ecoville, quanto ele pode esperar de tempo para ter o retorno do que ele investiu? Como é que funciona isso? Hoje a Ecoville está no retorno do investimento dela, em média, 18 meses. Tá? Dentro do investimento dele, hoje ela está pautada. A gente, claro, né, assim como qualquer negócio, a gente tem exemplos aí que em 9 meses, 10 meses já se teve o retorno. Mas, onde assim, a média e o modelo de negócio ele está pautado em 18 meses de retorno. Me fale também de outra questão importante, que é o acompanhamento, né? Como é que a Ecoville, aí, digo em todo o modelo, faz, né, que deve ser muito, talvez semelhante, né, pelo menos em algumas premissas, do acompanhamento de um cooperado, né, de treinamento, Legal. De capacitação, não só nessa implantação, mas quase que a vida inteira, a gente diria, né? Isso. Aqui, dentro das faixas e dentro desse modelo que a gente falou da separação, a gente tem, quando o franqueado, basicamente 15 dias antes da inauguração, a gente faz uma reunião junto com a parte financeira e a parte estratégica aqui, com cada franqueado, então esse é exclusivo. A gente tem dentro de um simulador financeiro a receita de bolo do negócio, vamos chamar assim. Então a gente sabe que o ticket médio é esse, que a taxa de conversão é essa, que a gente busca no mercado dele em cima de uma plataforma de estudo de geomarketing que a gente fez antecipado, que ele tem um potencial de consumo de X. Dentro disso, dentro das premissas, junto com o franqueado, a gente faz um simulador financeiro dele, que ele vai chegar dentro de uma meta de desejo de faturamento, a gente determina as metas de esforço dele. O que é meta de esforço, até para o pessoal que está nos ouvindo aqui, para entender? A gente define com o franqueado quantas prospecções dias ele tem que fazer, que ele tem que ter uma taxa de conversão, vou dar um exemplo aqui, de 50%, ou seja, a cada 2 clientes que eu bato a porta, eu tenho que vender pelo menos para um, com um ticket médio de R$100, e eu fazendo o meu número de prospecção dia, a consequência é chegar na meta de faturamento que eu tenho. Então, a gente define isso antes dele inaugurar, e esse acompanhamento dos faixa branca, por exemplo, ele é semanal. Então, toda semana, um executivo nosso da franqueadora senta com o franqueado e, cara, como é que foi a tua semana? O que aconteceu? O que não foi? E ali a gente vai buscando exatamente as necessidades dele de treinamento. E aí a gente tem basicamente 3 pontos aqui que a gente tem os clubes, né, que a gente faz de treinamento. Então, ou ele está com problema de venda, ou ele está com problema de gestão operacional, logística, compras, ou ele está com problema de gestão financeira. Então, conforme for a dor do franqueado, a gente coloca nesse núcleo para ir retroalimentando o treinamento que ele já passou, mas a gente fica suportando ele a vida inteira. E assim, conforme vai andando a vida dele, a gente vai melhorando. Tá? Maravilha. Não, é um espetáculo a gente ouvir assim, com esse profissionalismo, né, de muita responsabilidade. É um modelo, sim, já consagrado e eficiente, e cada vez mais promissor, né? Mas desde que se siga essas premissas mesmo, de planejamento, organização, né, Cristiano? Responsabilidade. E não é fácil, né? Não pensa que você vai se livrar do seu patrão, digamos, quem queira abrir um negócio, vou abrir uma franquia. E não, é tão difícil, é lógico, tem todo esse suporte, que é muito bom,
mas que tem todo também uma carga de responsabilidade que é também bom e importante. Cristiano, falaríamos muito mais aqui, eu sei que você tem muito mais conhecimento aí, experiência, mas por hoje a gente precisa encerrar nossa conversa por aqui. Muito obrigado pela sua participação, sucesso cada vez mais nos seus negócios aí. Obrigado pela oportunidade, é um prazer sempre, fico à disposição e um grande abraço a todos aí. Obrigado. Ótimo, um abraço. Para você de casa também, você aí da sua empresa, um forte abraço, o Rumo Certo de hoje fica por aqui. Eu volto no próximo programa. Até mais.